Assistindo gravado, caso dê certo. Seja bem-vindas, a gente já fez a nossa oração. E eu vou começar falando então do nosso capítulo de hoje, que fala, capítulo 2, Senhor, não te importas? E eu começo com a seguinte frase para vocês. A vida não é justa. A Joana, ela começa o capítulo com essa afirmação: a vida é dura e raramente é justa. Mas será mesmo? Eu concordo com a afirmação de que a vida é dura, porque seria uma heresia falar que a vida é um mar de rosas. Mas será mesmo que a vida não devolve pra gente aquilo que a gente planta? Marta pode ter sido a primeira pessoa a perguntar: Senhor, não te importas? Mas certamente ela não foi a última. Marta reclama ao Senhor, mas Marta não pede ajuda, nem a Maria e nem a nenhuma outra pessoa. E no fundo eu me pergunto, não é assim que nós agimos? Nós, mulheres, começamos querendo fazer tudo, acreditando que só nós somos capazes de fazer ou de fazer da melhor forma. E terminamos reclamando porque estamos sobrecarregadas. Tudo gira em torno de nós querermos e acharmos que podemos ou que precisamos fazer tudo. E que sem nós, sem o nosso trabalho, nada funcionaria. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês que eu aprendi durante esse tempo. Isso é orgulho, isso é prepotência, isso é arrogância. É um pouco de presunção da nossa parte acreditar que o mundo não ia continuar girando se a gente não estivesse aqui. Na Bíblia, em Mateus 20, tem uma parábola dos trabalhadores na vinha. E nessa parábola, eu estava lendo o livro e me veio essa parábola na cabeça. E nessa parábola, Jesus conta que o dono de uma vinha, ele saiu para contratar trabalhadores para trabalharem na sua vinha. E que pela manhã ele encontrou alguns homens e ofereceu a cada um deles 1 denário pelo dia trabalhado. E ao longo do dia, ele foi cruzando com outros trabalhadores. E para esses outros trabalhadores, ele combinou que pagaria o que for justo pelo tempo trabalhado. Ao cair do dia, esse dono da vinha foi chamando os trabalhadores para receber. E ele começou chamando primeiro os que chegaram por último. E ele pagou 1 denário para cada uma dessas pessoas. E os que haviam chegado depois, os que haviam chegado primeiro, viram aquela cena e pensaram que iam receber mais. Mas quando chegou a vez deles, eles receberam esse mesmo denário. Então esses trabalhadores, eles começaram a reclamar e dizer que não era justo eles serem igualados aos que trabalharam menos tempo. E o dono da vinha sabiamente respondeu, e aqui eu leio exatamente a transcrição da Bíblia. Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho eu o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? E eu não sei vocês, mas aqui Deus já começa a falar comigo. Porque o que antes era motivo de alegria, o trabalho, o denário, o pacto, vira motivo de lamentação, porque a gente passa a se comparar. Porque por algum motivo a gente não é capaz ou não nos é natural que o outro tenha uma recompensa maior que a nossa, mesmo quando aquele era o pacto. Então, primeiro a gente começa falando que a gente tá querendo fazer tudo e dar conta de tudo e não pede ajuda de ninguém.
E por outro lado, quando alguém faz um pacto com a gente começa a se comparar com o outro, porque afinal de contas, a gente merece mais por algum motivo, mesmo que aquilo tenha sido combinado anteriormente. E o diabo, ele trabalha exatamente dessa forma na nossa vida. Ele está o tempo inteiro buscando estratégias para nos afastar de Deus. No livro, a Joana ela fala nos 3 Ds. O primeiro é a distração, o segundo é o desânimo e o terceiro é a dúvida. Porque primeiro o diabo ele nos distrai, ele tira os nossos olhos da nossa promessa e aí a gente desanima porque realmente essa vida do dia a dia é trabalhosa, é dura, é cansativa. E no final, quando a gente já está distraído e desanimado, ele planta a dúvida no nosso coração. E minhas queridas, quando a dúvida está no nosso coração, o estrago já está feito. A dúvida faz o trabalho sozinha. A dúvida é sorrateira, ela começa pela distração, pelas preocupações, pela correria do dia a dia e pela falta de relacionamento com Jesus. Ela começa por tudo aquilo que nos tira o foco. E o diabo ele é tão astuto que ele nos cega, ele nos distrai e a gente continua orando, achando que aquilo que a gente está pedindo faz sentido, é certo, é o correto, é justo. O diabo causa engano, ele causa tentação, ele causa divisão, ele vai plantando ofensas no nosso coração e nós nos tornamos pessoas magoáveis, nós nos damos importância demais. A gente vive uma vida nos comparando e achando que por algum motivo especial o mundo nos deve alguma coisa, ou que a gente deveria receber a mesma coisa que é dada ao outro. Mas se a gente for parar para pensar, a gente só quer o que o outro ganha, a gente não quer o que o outro faz. Um coração desanimado e duvidoso é um coração que foge, é um coração fugitivo. É um coração que se esconde dos olhos de Deus e que esquece que o Senhor é o único capaz de curar tudo, de levar embora o medo, de levar embora a dor, de levar embora a desconfiança e a dúvida. Não há melhor lugar para a gente ir quando está sobrecarregado do que para os braços do Pai. Às vezes eu acho que nós deveríamos ser como as crianças, que mesmo naqueles dias tristes e cansativos e que brigou com os primos e que, enfim, que não ganhou o chocolate, elas deitam na cama e elas descansam porque elas sabem que no quarto ao lado ou que na sala tem um pai e uma mãe que estão tomando conta dela. E a gente deveria ser assim, porque nós também temos um pai. A Joana fala que o diabo ele nunca vai nos fazer duvidar da existência de Deus, porque ele sabe que essa é uma luta perdida. A existência de Deus ela está intrínseca dentro de nós, dentro do nosso coração. Mas justamente porque ele sabe que ele não pode nos tentar e nos fazer duvidar disso, ele vai naquilo que é mais frágil, que é o nosso coração, que é o nosso entendimento de identidade. E não se enganem, a palavra de Deus lá em Jeremias 17 diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Por isso que na sexta-feira, quando eu mandei aquele áudio para vocês, eu citei Provérbios 4:23, que fala: guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O diabo ele vem sorrateiro, ele planta sementes no nosso coração e nos faz duvidar da única coisa que nós jamais poderíamos questionar. Ele vai nos fazer duvidar do amor de Deus. E nesse momento eu peço licença, porque eu não tenho esse lugar de fala, eu não sou mãe, mas eu posso imaginar que não existe nada, absolutamente nada,
que eu possa fazer, que vá fazer com que a minha mãe que está aqui nos assistindo me ame mais ou menos do que o que ela me ama hoje. Só que eu preciso que cada uma de vocês entenda que me amar não significa estar feliz comigo, estar próxima de mim, ou qualquer outra coisa que fuja do conceito do amor que na Bíblia é trazido como amor ágape, que é um amor que se doa, que é um amor incondicional e que por ser incondicional, entendam, não aceita tudo. Muito pelo contrário. Por me amar, ela não permaneça, não aceita que eu permaneça no mesmo lugar. Esse é o amor ágape. É um amor que é amor. Ela simplesmente me ama. E com Deus é muito mais do que isso. Porque Deus, ele não nos ama por quem nós somos. Ele nos ama por quem ele é. Mas assim como a minha mãe, Deus também se entristece com os meus comportamentos. Deus também se enfurece com algumas das minhas escolhas. Só que ele jamais vai deixar de me amar. E nessa semana eu assisti um Reels onde um homem que eu não sei quem é palestrava e ele contava a seguinte história, que toda vez que ele chegava em casa, a esposa dele pedia alguma coisa para ele e ele chegava cansado do trabalho, esgotado, e aí ele fazia a seguinte pergunta para ela: amor, isso é uma questão de divórcio? E ele ria brincando. E ela falava assim para ele: como assim, tá louco? Questão de divórcio? Lógico que não, só tô te pedindo para lavar a louça. Ele: então a resposta é não. E aí ela perguntava pedia outra coisa para ele no dia seguinte: amor, lava a roupa para mim. E ele perguntava para ela: amor, isso é questão de divórcio? E ela falava: não. E aí ele não fazia. A nossa relação com Deus tem sido assim também. Quando Deus nos pede alguma coisa, mas não é para nossa salvação, ou a gente pergunta: Senhor, se eu não fizer isso, eu vou para o inferno? E ele tá ali falando: não, mas ele tá nos pedindo. Quanto tempo dura uma relação dessas? Quanto tempo vocês permaneceriam nessa relação? A gente passa uma vida inteira brigando com a nossa mente, com o nosso coração, duvidando dessa bondade de Deus, servindo pouco a Deus, entregando pouco a Deus, duvidando do amor de Deus, duvidando da capacidade de Deus. Nós achamos que nós sabemos o que é melhor para a nossa vida e Deus está o tempo inteiro nos dizendo, e isso está no livro: confia em mim, minha filha. Eu sei o que é melhor para você. Que mania é essa que a gente tem de querer saber tudo a todo tempo? Uma das coisas que eu aprendi na minha jornada pessoal é que tem coisas que simplesmente não têm resposta. Pelo menos não agora. E se não tem resposta, é porque eu não tô pronta para saber. Deus tinha um plano perfeito para levar o povo que estava lá no Egito, o povo de Deus, os escravos, o povo de Deus que estava escravizado no Egito, até a terra prometida. Só que uma viagem que era para durar 40 dias se transformou em 40 anos, porque o povo duvidou da capacidade e do cuidado de Deus. O silêncio de Deus não é ausência de Deus. Num pequeno espaço, numa brecha, em que a gente acha que Deus não está mais tão interessado na gente, é o suficiente para a gente cometer os maiores erros da nossa vida. E Marta, naquele dia, apesar de estar atarefada demais, ela tá cansada demais, tá irritada, ela faz a coisa certa. Ela leva a dúvida e o problema dela para Jesus. Ela leva a mágoa, ela leva esse rancor, ela leva para o lugar certo. E essa é a nossa lição. Levemos as nossas dúvidas ao lugar certo,
que é o altar. Ele sabe o que é melhor para Marta. Ele sabe o que é melhor para mim. E ele sabe o que é melhor para cada uma de vocês. Jesus enxerga Marta. Jesus repreende e corrige Marta porque ama Marta. Jesus amou Marta demais para dar o que ela queria. Ele deu a ela o que ela precisava. Jesus se importa. Deus se importa. Então, acredita. O silêncio de Deus não é ausência de Deus. Cada uma de vocês pode duvidar. É normal a gente ter dúvida, é normal a gente questionar. Mas a gente não pode duvidar do amor, da bondade e do cuidado de Deus. Tem coisas que são inexplicáveis e incompreensíveis aqui nesse plano. A vida não é fácil, mas Ele é o Emanuel, Ele é Deus conosco. E Ele está aqui dizendo agora para cada uma de nós: confia em mim, minha filha. Eu sei o que é melhor para você. Então, minhas queridas, antes da gente começar a conversar sobre o entendimento de cada uma de vocês desse capítulo, eu queria falar para cada uma: tira a dúvida do teu coração. Entrega para Deus. Pergunta para Ele. Conversa com Ele. Confia nele. Não se isole. Eu sou uma pessoa que tenho muito costume, hábito, ou sei lá o que, de me isolar. Eu me isolo. Eu me tranco em casa. Eu não saio. Eu fico sozinha. Eu fico aqui, lendo a palavra, lendo o livro, estudando, mas eu fico sozinha. Não façam isso. Peçam ajuda. Sejam pacientes. Exortem as pessoas que estão ao redor de vocês com amor. E não queiram nem saber e nem controlar todas as coisas. Não deixa que o diabo plante a semente do mal no teu coração. Eu frequento na minha igreja, a gente tem eles chamam de células, né? E num desses encontros a gente estava conversando exatamente sobre isso. Quando a gente tem um problema com as pessoas, que a gente sente e converse com elas, que a gente não fique guardando a sementinha no coração, que a gente chame as pessoas para conversar, chama num canto e fala numa boa, fala com amor, exorta em amor, pergunta o que está acontecendo, não guarda dúvida no teu coração, não deixa que isso cresça, porque isso é o primeiro passo para nossa destruição, para nossa falta de fé, para o nosso isolamento de Deus, para a gente levar as nossas dúvidas para o lugar errado. E nesse capítulo, vou pegar aqui o meu livro, a Joana ela faz várias analogias sobre essa questão da dúvida, sobre essa questão do não ser justo e dos pesos que a gente dá para as coisas e de como a gente se compara tanto com os outros e como isso faz mal para a gente. Porque como lá na parábola da vinha, o combinado era que cada um ganhasse um denário. Mas o problema é que quando a gente se compara com o outro, a gente acha que não é justo. E a coisa que, para mim, lá a primeira vez que eu li o livro, e essa semana quando eu fui reler também, chamou mais atenção, é que ela traz aqui a analogia do coelho, do coelho da Alice, que está sempre correndo e com pressa, e ele não sabe para onde ele vai, e a Alice pergunta para ele quanto tempo dura o eterno. E ele responde, às vezes 1 segundo. Vocês já pensaram que às vezes esse tempo que a gente está aqui tendo, ou um tempo de oração, ou um tempo de acordar de manhã e conversar com Deus,
pode durar um segundo, mas um segundo na presença de Deus vale mais do que uma vida inteira. Vocês já pensaram como vai ser quando a gente chegar lá no céu e der de cara com Ele? Como vai ser? Às vezes eu fico pensando sobre isso. E, enfim, voltando ao que mais me chamou a atenção, foi quando ela conta uma história dela sobre o carro. Quem leu sabe do que eu tô falando, e ela conta que já estava distraída, que já estava desanimada porque a mãe dela estava doente, porque o carro estava estragado, o carro estava com problema, e era uma noite muito fria. E aí ela conta que ela precisava viajar 240 quilômetros, sei lá quanto, e que estava muito frio. E ela colocou uma toalha na porta do carro e essa toalha voava com o vento e estava muito irritada. E ela falou: Ok, Deus me esqueceu. É isso, eu vou dirigir, eu preciso ir para casa. Se eu chegar congelada, ainda a culpa é de Deus. E em algum momento ao longo da viagem, ouvindo, ela fala que ela conta que colocou um louvor, né? E que em algum momento ela percebeu que ela estava quente, que o nariz estava esfolado do vento, que as bochechas estavam rosas, congeladas do frio, mas que em algum momento o pai havia ouvido. O pai havia respondido, não do jeito que eu pedi, ela fala, e certamente não do modo como planejei. Ele não levantou o vidro, mas ele me agasalhou em seus braços. Então, que a gente entenda que as respostas de Deus nem sempre vão ser da forma como a gente espera, mas nem por isso ele deixa de ser Deus, nem por isso ele deixa de cuidar da gente, de olhar por nós. E nesse momento eu queria saber o que nesse capítulo mais tocou o coração de vocês. Eu recebi mensagem hoje de tarde falando que esse capítulo foi um monte de tapão, de bofetada, mas que foi necessário. Então eu queria ouvir de vocês. O que vocês acharam? Tá liberado. O tapa foi pra mim. Foi. Eu tô, acho que emocionada até agora, porque... Boa noite, gente, desculpa. Hoje também aconteceram algumas situações, enfim, com uma cliente minha que também me emocionou bastante, mas tô bem chorona hoje. Mas acho que eu sublinhei quase todo o capítulo. Teve muita coisa ali que eu já vinha trabalhando até na minha terapia, essa questão de servir em excesso, né? Especialmente agora que eu tô de home office, né? Que eu saí do escritório que eu trabalhava presencial, que eu tô trabalhando só de home. Então, eu já sou uma pessoa que eu tenho a tendência a ficar em casa, de me isolar, assim como a Jé falou também. Entre estar na rua e estar em casa, eu sempre prefiro estar no conforto da minha casa do que estar na rua. Então, eu comecei a me sentir, mesmo dando conta de tudo, porque eu sempre fui uma pessoa de cuidar muito de casa, assim, dando conta do trabalho e cuidando de casa e, enfim, de tudo que era necessário, ainda assim eu estava me sentindo inútil algumas vezes. Então, teve um dia que a minha psicóloga, numa sessão, ela me tirou bastante, assim, da minha zona de conforto. E daí ela falou, mas o que que tu sente quando tu tá assim inútil? Qual que é o reflexo no teu corpo e tudo mais? E eu falei para ela, eu não sei. Só que naquele momento eu desabei, assim, eu comecei a chorar um monte e tudo. Ela falou, não precisa responder mais nada porque eu já entendi. Então, eu acho que tem, pelo menos para mim, né, eu me identifiquei muito com relação a esse excesso de servir e de estar sempre cansada e de deixar planos com amigos e familiares para depois, para estar sempre priorizando o meu descanso ou o que eu acho que eu estou descansando, porque na verdade talvez eu nem esteja, mas em prol desse isolamento, assim, sabe? É como se eu estivesse me sabotando, realmente. Eu não saio tanto, né? Claro que o meu noivo pega muito no meu pé em relação a isso, ele me ajuda muito.
especialmente para as coisas de casa, já falou inúmeras vezes para mim, chega, senta, conversa com calma, com amor, como a Jéssica falou, pede ajuda, não precisa fazer nada sozinha. Hoje a gente já está muito mais alinhado, obviamente, mas é claro que eu tenho meu orgulho, eu tenho o meu jeitinho de fazer as coisas, então eu quero fazer tudo do meu jeito, eu vou passar o aspiradorzinho do jeito que eu gosto de passar, então são inúmeras barreiras assim que eu fui me identificando em cada parágrafo. Como eu falei para Jé, eu fico feliz que é consciente, né? Que eu sei que preciso mudar, que eu preciso evoluir. Mas é uma construção, é um processo realmente. Não vai ser do dia para a noite. Já me peguei duvidando assim em alguns momentos, mas tô evoluindo. Acho que está sendo positivo. Que bom. A nossa, a nossa tomada de consciência é o primeiro passo para a Uhum. gente abrir espaço para mudança, né? Que quando a gente não tem consciência daquilo que está acontecendo, é um problema bem maior. Quem mais? Gente, é pra gente conversar. Não é palestrinha. Não, sério, mas me contem. Eu queria saber porque quando agora a Isa falou dessa questão do servir demais, né? Vocês veem que para mim o que pegou mais foi a questão do cuidado. Para ela foi a questão do excesso. E eu sei que cada uma é diferente, como a gente conversando vê que os pontos de vista, as análises e tudo mais, elas são diferentes para cada uma. Pode falar, Lu. Oi, gente, boa noite. Se eu chorar no meio do caminho, eu vou pedir desculpas, mas é que para mim esse capítulo pegou muito, muito, muito forte por um momento que eu estou passando na minha vida. Eu fiquei por 5 anos morando em São Paulo, e há 2 anos atrás, por conta de um trabalho remoto, eu pude voltar para Porto Alegre, então hoje eu moro em Porto Alegre, e eu vim com o objetivo de voltar para Porto Alegre, não querendo mais mudar, ficar aqui, criar raízes. E aí, muitas das coisas que eu fui pedindo em oração, que eu pedi a Deus, as coisas foram acontecendo e foram acontecendo de formas muito inexplicáveis na minha vida, nesses últimos 2 anos. Então, eu reencontrei uma pessoa, comecei a ter um relacionamento saudável que eu nunca soube o que era ter isso. Sempre sonhei em construir família, então é uma pessoa com quem eu sempre falei muito e a gente sempre foi muito alinhado em relação a isso. Então, para mim, parecia que estava tudo muito bem, obrigada, na minha vida. E no início desse ano, uma das coisas que a gente colocava em oração para Deus era que a gente pudesse comprar o nosso imóvel, a gente comprar um apartamento, ter o nosso lugar e ir crescendo cada vez mais juntos. E aconteceu, e ao longo do ano, Deus foi nos fazendo muitos, muitos, muitos cafunés, coisas que a gente nem imaginava que poderiam acontecer, e tudo foi indo muito perfeito. Até que em outubro, em setembro, a gente pegou a chave do apartamento dia 19 de setembro, e dia 20 de setembro, meu namorado recebeu uma proposta para ir trabalhar em São Paulo. E aí, nesse meio do caminho, eu sempre falei para ele, acredita, ele estava tentando trocar de emprego já fazia mais de um ano, a proposta veio de uma forma que a gente nem imaginava que fosse chegar num valor acima daquilo que ele esperava, então, assim, era tudo muito mais do que a gente gostaria, e eu me vi olhando para aquilo e dizendo, Deus, como assim? Não foi isso que eu pedi, não era isso que eu queria, tá errado, tipo, não pode ser isso. E eu me revoltei com Deus. Eu que sempre fui muito... eu sempre acreditei muito, sempre coloquei aos pés dele, sempre pedi muito, tenho uma relação muito forte por conta, enfim, da minha criação. Eu olhei para Deus e disse, não acredito que tu está fazendo isso comigo. Por que comigo? Por que agora? Um dia depois de eu pegar a chave do apartamento. Todo o sonho, tudo que eu planejei. E foram dias muito difíceis. Eu estava relutando contra tudo que eu acreditava e que eu sempre ouvi e que eu sempre pensei que era confia, acredita que vai dar certo, que as coisas vão acontecer pelo motivo certo, e eu não conseguia. Eu deixei
enfim, outras vozes, outras coisas falarem comigo e dizer que estava tudo errado. E isso foi criando uma situação, inclusive dentro do meu relacionamento, a ponto da gente nunca ter brigado e começar a ter brigas feias, da gente se questionar em terminar. E aí eu tive algumas semanas até eu conseguir sentar e dizer, não, peraí, eu preciso me reconectar com Deus, eu preciso olhar para ele e dizer, Deus, se está no teu plano, se é o que o Senhor espera, se é o que o Senhor quer, eu não sei qual é o objetivo, mas eu quero que o Senhor me mostre, que o Senhor acalme meu coração. Porque se o meu coração estiver ansioso, se o meu coração não estiver ligado a ti, nada vai funcionar. A minha vida vai virar de pernas para o ar como está. Bom, resumo da história. Ele está fazendo ponte aérea, então a gente se vê no final de semana, mas ele passa a semana lá. Tem sido muito desafiador, mas tem sido um momento em que eu tenho tido muita oportunidade de olhar para Deus e todos os dias colocar o pé dele, talvez de uma forma diferente do que eu estava fazendo, que era muito pedir, e sim em olhar e dizer, me coloco aqui, me mostra qual é o caminho, me mostra aquilo que o Senhor tem planejado para a gente no teu tempo. Porque pode ser que o meu tempo, que eu gostaria que tivesse sido em um mês, não seja o tempo de Deus. E o silêncio, como eu já falou, também não é uma resposta, mas não faça nada. Espera, aguarde em mim, que as coisas vão acontecer. Então, para mim, esse capítulo me pegou muito em relação ao desânimo, porque eu me desanimei, eu desisti. Eu olhei para aquilo e falei, tá, eu não vou mais olhar, não vou mais fazer obra no apartamento, não vou fazer mais nada. Simplesmente estou largando as cartas aqui e era isso. Estou abrindo mão de tudo aquilo que eu sonhei e vamos ver o que acontece. E eu acho que quando a gente para e coloca os pés de Deus, volta... Eu me isolei também, mas quando eu voltei, conversei muito com os meus pais, voltei a ter um pouco mais de contato com os meus amigos, o ânimo foi voltando. Eu voltei a sorrir de novo, eu voltei a ver uma luz no fim do túnel e acreditar que se aconteceu da forma que aconteceu e tudo que aconteceu ao longo desse ano e da minha vida foi com um propósito, esse momento mais difícil também é por um propósito. Amém. Com certeza é. Talvez ele mandou alguém para longe para poder te trazer para perto. Daqui a pouco ele devolve, ele arruma tudo. E aí, gente, mais alguém quer falar alguma coisa? De novo, né? Como para cada uma vem de um jeito diferente. Karime, Dona Terezinha, Simona, Val, as Vals, Ana. Se alguém quiser falar alguma coisa, vai lá, Karime. Calma aí. Eu abaixo aqui para ti. Achei. Deu. Então, quando eu li pela primeira vez esse livro, esse capítulo, ele acabou ativando um gatilho de uma outra fase da minha vida. Isso a Marielda vai saber muito bem, vai entender muito bem. Me levou para um outro momento da minha vida, um momento em que eu vivia lá em Erechim, um momento em que eu estava casada e eu me questionei, será que tudo que eu fiz foi certo ou não foi certo? Será que realmente abri mão de tudo o que eu tinha construído lá dentro, foi o certo ou não? Estava tudo errado. Esse capítulo mexeu muito comigo. E aí eu reli ele, ainda no momento que eu estava lendo o livro pela primeira vez, eu reli ele e orei. E durante aquela noite em que aconteceu isso, é um relato real de vida, parece que passou um filme na minha vida de tudo o que eu poderia estar, porque eu sempre gosto de olhar o lado bom das coisas, né, e nunca o ruim. E aí eu simplesmente consegui ver o que daquilo não estava funcionando mais, o que naquele casamento não funcionava mais, e que realmente o caminho que eu tinha trilhado até agora
era de uma grande vencedora, então eu só tinha a agradecer a Deus. Então eu me questionei. Eu questionei quem era a Karime, se a Karime fez as escolhas certas ou não. Se o fato de abrir mão de tanta coisa tinha sido certo ou não tinha sido certo. E aonde que Deus tinha me abandonado em tudo isso, sendo que eu tenho tanta fé. Então, eu quero dizer para vocês que eu tenho certeza e total convicção de que eu segui o caminho que Deus trilhou para mim, que eu sou muito feliz da maneira que eu sou hoje, que eu sou muito grata. Especialmente eu sou grata por ter tanta gente bacana perto de mim, por ter sempre o apoio da minha família e por ter encontrado também a pessoa que realmente era certa para minha vida. A pessoa que realmente ia me fazer me impulsionar. Porque às vezes a gente pergunta assim, meu Deus, mas para essa pessoa às vezes é tão diferente, às vezes é tão parecida. O que essa pessoa te agrega? Ela te impulsiona ou ela te segura ali naquela zona de conforto? Então, uma pessoa que te impulsionar sempre vai ser a pessoa certa. Porque a gente sempre tem que pensar nos outros antes de nós. Amar os outros mais do que a ti mesmo. Então, eu acho que esse capítulo me fez muito refletir, lendo novamente, me trouxe a lembrança daquele momento e a certeza de que realmente a gente tem que aceitar os desígnios de Deus, né, Jéssica? Uhum. E ter a paciência e a ponderação para que o tempo nos diga o caminho certo a seguir ou que nós consigamos enxergar o caminho certo a seguir. Amém. 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 E parabéns pela tua fala hoje, excepcional. Não é minha. Eu sou só o filtro aqui. O filtro estava excelente hoje. Funcionou? Orei bastante, agradeci bastante também. Funcionou muito bem. Gente, mais alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho que para essa semana, para a gente não deixar as coisas muito soltas, que a gente faça esse exercício. 2, na verdade. O primeiro é que quando surgir a dúvida, o desânimo, a mágoa, quando a gente perceber, que a gente fique atenta e que quando perceber que essa sementinha tá entrando no coração, vamos rezar? Mas vamos rezar assim, não só o Pai Nosso. O Pai Nosso é lindo, maravilhoso. Foi a única, não sei se vocês sabem, mas para quem não leu a Bíblia, o Pai Nosso foi a única oração que Jesus nos ensinou durante a sua passagem aqui na Terra, pelo menos a única que se tem registro. E ele é um guia, né? Ele fala exatamente, mas eu vou falar sobre isso num outro momento. Mas o Pai Nosso é maravilhoso, só que mais maravilhoso do que o Pai Nosso é a gente conversar com Jesus e com Deus como se ele fosse nosso amigo mesmo, abrindo o nosso coração, se relacionando. Então, que nessa semana, que a gente possa sempre estar atentas, que estejamos atentas e que ao menor sinal de mágoa, de dúvida, de inveja, de qualquer coisinha que se plantar no nosso coração, que a gente apresente para Deus. Nem que seja para reclamar, porque se for para reclamar, é melhor reclamar para Ele. O bom é não reclamar. Mas se for para fazer alguma coisa, que a gente faça com a pessoa certa. E eu ia falar outra coisa que eu esqueci, isso também acontece. Mas que se a gente fizer isso durante a semana, eu tenho certeza que vocês já vão ver uma diferença muito grande
no dia de vocês, sabe? Às vezes eu tô trabalhando e eu fico o tempo inteiro ali rezando e conversando. Oh, meu Deus, me ajuda nisso daqui. Tá fácil não, Jesus. Me mostra onde é que tá na lei, no meu caso, né? Me ajuda a resolver. Então, que nós estejamos atentas, que seja uma semana de reflexão e de mais relacionamento com Jesus. Que a gente vá, então, continue aprendendo a como ter o coração de Maria nesse mundão de Marta, louco, cheio de coisas para fazer. Não queiram controlar tudo, não queiram ter todas as respostas. Entendam que se a gente não sabe é porque não está na hora. E é difícil, difícil, difícil. Mas se a gente não sabe, não está na hora. E é isso aí, quem sabe disso é ele. Confia em mim, minha filha. Eu sei o que é melhor para ti. Guarda essa frase no teu coração para essa semana. E que cada momento que você se sentir desconfortável e cansada e estressada e irritada, lembra dessa frase: confia em mim, minha filha, eu sei o que é melhor para ti. Se precisar, anota num post-it, gruda na frente do computador, gruda no espelho do banheiro. Mas não se esquece, tatua no teu coração: confia em mim, minha filha, eu sei o que é melhor para ti. Meninas, muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês. É sempre muito gratificante. É sempre não, né? Foi na semana passada e hoje tem sido também. Mas é muito gratificante usar o meu tempo para estar aqui na presença de vocês, falando sobre uma coisa tão importante. Então, espero que a gente continue aí pelas próximas 10 semanas. Gente, já passaram 2! Já passaram 2, que as próximas 10 semanas. Ai, Simona, muito obrigada! A Simona me lembrou aqui. Gente, eu ia me esquecer, tá vendo? Vou tirar uma foto aqui do meu celular, porque eu sou meio tansa no meu computador, eu não sei direito fazer print da tela. Aí acaba que eu faço errado, mas vamos lá, todo mundo sorria. X. Pronto. E é isso, gente. Uma boa semana para todos vocês. Tô amando a nossa interação no grupo. E, enfim, alguém quer falar mais alguma coisa? Se não, a gente se encontra na semana que vem. Eu queria falar, Fala, Val. porque assim, de uma certa forma, esse capítulo tive mais ou menos assim no início, eu tive mais ou menos a mesma percepção que a Luísa em relação a várias situações, em relação a processos, e afinal eu tive essa primeira impressão, mas logo depois Deus me trouxe a memória de todos os vencedores que venceram os processos, né? Afinal, a gente está em um constante processo e levando muito comparando em relação ao primeiro capítulo, esse entendimento e esse equilíbrio do processo nos faz estar mais, eu acredito que está mais atento e entendendo mais esse processo e poder realmente ter esse equilíbrio de viver sendo Maria da vida de Marta, nesse turbilhão, e esse turbilhão realmente é o processo que a gente vive, que são tantos desafios, coisas que nós não entendemos, mas que na verdade tudo isso, desculpa, na verdade tudo isso a gente devia estar glorificando e agradecendo a Deus, porque Deus nos permite passar por essas situações para que a gente possa se aperfeiçoar, para que a gente possa amadurecer,
para que a nossa fé ela possa ser não restaurada, mas equilibrada, e a cada dia a gente ir se aperfeiçoando e alcançando esse lugar que Deus tem para nós, que é viver nesse equilíbrio, viver entendendo que existem os processos e que nós vamos ter momentos que nós vamos tá ali vivendo muito bem, vivendo o melhor de Deus, e aí Deus vem trazendo mais uma situação, porque esse é tudo que a gente quer, né? Tudo que a gente pede a Deus é estar vivendo essa plenitude de Deus, mas que a gente só alcança essa plenitude amadurecendo. Todos os livros, os personagens mais importantes da Bíblia, quantos desafios eles puderam perceber, eles puderam viver de coisas assim, principalmente que denegriam a imagem, de que foram presos, de que foram acusados, de que foram. Então, eu acho que diante de nós aqui, talvez a gente não está vivendo essa situação tão avassaladora, assim, tão forte. E realmente, assim, no primeiro momento eu vi isso, mas por outro lado fiquei muito feliz, porque Deus me trouxe ao meu coração essa lembrança, como dizendo assim, olha, existe uma promessa, e essa promessa para você, nós vamos chegar lá, mas que existe um degrau a subir, existe um crescimento, existe um equilíbrio onde você deve alcançar. E eu acho que é o que mais nos ensina o livro, né? De ter esse equilíbrio de viver da Maria ali nesse turbilhão da Marta. É isso aí. Existe um processo. Nada vem do nada pra gente. Meninas, obrigada novamente. Beijo no coração de vocês. Valquíria, queres falar alguma coisa? Fale. Peraí. Aqui tá aparecendo a mão levantada. Não sei, ficou a mãozinha levantada, mas veio um coraçãozinho dela aqui pra mim. Então é isso. É isso, gente. Acho que ela apertou sem querer. Então, minhas queridas, até semana que vem. Beijo no coração de vocês. Deixa eu parar essa gravação aqui primeiro. Gerenciar a gravação, parar a gravação.